Meu nome é Sharon Yananda Kumara. Na verdade, tive duas experiências de quase morte. Uma quando tinha 9 anos e outra em 2001. Quando eu tinha 9 anos, estava sendo terrivelmente agredida por um parente distante que veio visitar a casa. Minha irmã e eu morávamos com nossos avós na época, pois nossos pais eram divorciados e estavam passando por muitas dificuldades em suas vidas. Eu estava no pomar de uvas procurando pedras, pois costumava caçar ágatas quando era criança. Então, enquanto procurava pedras, ele me encontrou lá e eu estava tentando me afastar dele. Nesse momento, ele me acertou por baixo das costelas, causando uma dor intensa. Imediatamente senti minha consciência se desprender do meu corpo. Naquele instante, experimentei uma sensação enorme, pois estava fora do meu corpo. Não sentia mais a dor e comecei a flutuar nesse espaço. Não entendia o porquê da escuridão, mas não era uma escuridão como nós, pessoas, descreveríamos. Era como um vazio. Ainda conseguia ser eu mesma, flutuando nesse espaço, mas ao mesmo tempo fazia parte de tudo o que já existiu ou poderia existir. É difícil descrever, pois me sentia tão consolada e apoiada, não me faltava nada. Flutuei nesse espaço por um tempo indeterminado. Não consigo dizer quanto tempo exatamente, poderia ter sido 1 minuto ou até mesmo 1 ano, não sei. Mas em minha memória não pareceu muito tempo. Então fui recebida por um ser que reconheci como Jesus. Ele se aproximou de mim e não estava mais flutuando. Estava em algum tipo de terreno sólido, embora não pudesse ver nada ao meu redor. Apenas sentia que estava empoleirada ou flutuando em algo sólido. Eu estava lá com ele e ele estava ajoelhado diante de mim. Eu o reconheci como Jesus e ele me disse: "Você já sofreu o suficiente, minha filha. Você me chama de meu filho. Você não precisa voltar, pode vir comigo." Naquele momento eu lhe disse: "Mas eu não terminei o que preciso fazer." Eu tinha essa consciência de que tinha uma missão a cumprir e sabia que precisava voltar para essa realidade densa para concluir minha missão, para terminar o que vim fazer aqui. No entanto, naquela idade, quando fui para os planos mais elevados e fui recebida por ele, tive uma consciência do que era a minha missão. Intuí telepaticamente para ele e disse: "Mas eu não quero ter que recomeçar." Ele me perguntou se eu tinha certeza e eu disse que sim. Então, imediatamente, voltei para o meu corpo. Não tenho memória do que aconteceu depois disso, embora saiba que o abuso que estava ocorrendo parou. Essa pessoa parou de aparecer e as circunstâncias impediram que ficássemos juntos sozinhos. Então, segui com a minha vida. Em 2001, eu estava morando em San Antonio, Texas, e a primeira experiência ocorreu em Oregon. Eu estava indo fazer tubing no Rio Guadalupe, em New Braunfels, Texas, com algumas amigas para comemorar o aniversário de uma delas. Nós nos divertimos bastante. Foi o final do dia e todos nós estávamos prontos para retornar neste ônibus, pois usamos um outfitter para nos levar ao Rio e nos buscar de volta para retornar para os nossos carros. O ônibus que nos pegou era um daqueles pequenos ônibus escolares que comportam cerca de 13, acho que é por volta de 15 ou algo assim. O ônibus estava rebocando um trailer que carregava nossas câmaras de ar e nossos baús de gelo. Éramos 5 ou 6 e fui a primeira a entrar no ônibus. Ao ver que os assentos estavam cheios, comecei a me virar para sair, mas eles disseram: "Não, vamos. Você consegue ficar no corredor com as pessoas da parte de trás." Então, voltei e fui para a parte de trás do ônibus, onde meus amigos já estavam. Enquanto o motorista dirigia pela estrada e trocava de marcha no ônibus manual, eu estava encostada na porta de emergência dos fundos. Enquanto ele dirigia e trocava de marcha, a porta se abriu e eu caí pelo fundo. Aterrissei de costas no engate do trailer, saltei dali e caí novamente no chão. Era um dia quente nos anos 90 e eu gritei e gritei mentalmente: "Pare, você está me matando." Nesse momento, uma das rodas do trailer passou sobre a minha cabeça e foi quando senti meu corpo ser lançado pelo ar novamente. Eu sabia que tinha morrido e estava observando o que estava acontecendo. Eu flutuava acima do meu corpo e podia ver que ele estava na estrada. Podia ver os carros se aproximando e o ônibus com o trailer ainda se movendo, sem saber que eu tinha caído. Meus amigos me disseram mais tarde que eles estavam gritando para ele parar e ele finalmente parou. Eu sentia uma paz, não sentia nenhuma dor ou algo assim. Eu também pensava que tínhamos tido um bom dia e seria muito ruim se isso estragasse o dia dos meus amigos.
Eu não tinha apego ao meu corpo ou ao que estava acontecendo ali. Era como assistir a um filme, e eu pensava nas pessoas que estava deixando para trás. Pensava no meu namorado naquela época e pensava: oh, ele ficará triste por um tempo, mas ele superará isso, ele ficará bem. Pensava na minha irmã e imaginava que ela, com sua família, também ficaria triste por um tempo, mas ficaria bem. Então pensei na minha mãe, que ainda estava aqui. Meu padrasto havia falecido 3 anos antes, e eu sentia muita saudade dele. Assim que pensei na minha mãe, senti a presença por trás de mim. Então me virei e era meu padrasto, dizendo telepaticamente que eu precisava voltar, que não podia ficar. Eu não queria voltar desta vez, mas quando ele estava se comunicando comigo, vi um portal se abrir. Era uma luz, mas não tão brilhante, e vi esses feixes no portal. É difícil explicar, mas não era como ver uma cena. Eu os sentia e os via ao mesmo tempo. De um lado, estava a minha família materna e ancestrais. Do outro lado, a minha família paterna e ancestrais. Reconheci alguns que estavam mais à frente, como meus avós que eu conhecia nesta vida, mas os outros estavam lá, embora eu não os reconhecesse aqui. Seus rostos pareciam meio inexpressivos, e tenho a sensação de que eles não estavam presentes para me receber em casa. Antes que eu pudesse chegar mais longe no túnel, avistei um imenso portal de luz brilhante, semelhante ao sol, um belo sol branco-dourado. Era um portal, mas não feriu meus olhos, era tão brilhante. Vi um ser saindo desse portal, e à medida que ele se aproximava, reconheci-o como Jesus novamente. Dessa vez, voei em sua direção, pois senti muita falta dele. Embora não tivesse uma conexão tangível ou consciente com ele, eu sabia que ele ainda estava comigo em cada passo do caminho da minha vida. Não foi uma vida fácil, mas eu sabia disso. Ele estava me orientando e me ajudando a entender que eu precisava voltar. Eu havia chegado tão longe, mas meu trabalho não estava completo. Minha missão ainda não havia sido cumprida. Isso ocorreu em 2001 e eu disse a ele que não queria voltar. Eu queria ficar com ele. Foi uma experiência diferente e ele riu, mas lembro-me vividamente de sua presença. Era como uma explosão para mim, e enquanto ele me segurava, senti a fusão de nossas energias. Sou parte dele, mas também estou separada, se é que isso faz algum sentido. Percebo que sou Sharon e ainda tenho essa consciência, mas também sou parte dele. Sinto sua intensidade, compaixão apaixonada por mim, e tudo o que possa ter me preocupado ou me feito sentir mal, isso desapareceu completamente. A única coisa que consigo pensar é estar em harmonia com seu amor, sua luz é tudo o que existe. Enquanto nos comunicamos, ele me perguntou se gostaria de fazer uma viagem com ele, e é claro, disse que sim. Então ele estendeu sua mão e eu peguei para acompanhá-lo. Imediatamente começamos a nos mover pelo cosmos. Quando estive com ele anteriormente, não notei nada ao nosso redor. Estamos nos movendo rapidamente através das estrelas. Tudo está passando por nós, e há escuridão e estrelas. Percebo que estamos nos movendo pelo cosmos, ou o cosmos está se movendo através de nós. É difícil descrever. Paramos e ficamos flutuando sobre um planeta que reconheço como o planeta da água. Eu o reconheço imediatamente porque já estive lá em uma expressão diferente. Vivo em uma frequência diferente como um ser aquático. Tenho uma família lá, e isso traz grande felicidade às minhas expressões. Então, como se estivesse flutuando lá, tenho a intuição, a memória e a lembrança de que posso direcionar meu foco para ser o próprio planeta, tornar-me a consciência que abrange tudo nele. E eu experimentei um sentimento tão intenso de amor por todos os seres, um amor imenso que transbordava em meu ser. Era como se todo o planeta estivesse repleto desse amor e compaixão, permeando cada célula do meu corpo, assim como o próprio planeta. Nesse momento, pude redirecionar meu foco para o mundo ao meu redor, para estar consciente de cada um dos seres que habitam o planeta. Descendo minha atenção para a Terra, tornava-me consciente de mim mesma como uma parte integrante desse maravilhoso todo. Minha família e eu nos movíamos em direção ao solo, descendo em direção à água. Iniciamos o mergulho e começamos a nadar. A sensação era de uma limpeza profunda, uma purificação que alcançava não só o meu corpo físico, mas também o meu coração e minha alma. Após estar imersa nessa densa realidade tridimensional, foi realmente um presente imenso ter a oportunidade de trazer essa experiência de volta comigo. Então, encontrei-me novamente com meus pais, minha família, meus filhos e meu companheiro. Comungamos naquele espaço, embora não me lembre exatamente o que ocorreu em seguida.
Ainda não recuperei essa memória porque desejava profundamente permanecer lá. No entanto, sei que retornei ao meu corpo, voltei para a estrada. Saltei para fora do meu corpo e corri para o acostamento. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei fora. Talvez não tenha sido muito, pois meus amigos estavam ao lado do ônibus, me ajudando a levantar. Eu saltei, levantei-me e corri para o acostamento. Meu corpo estava protegido e passei por um longo processo de reabilitação. Sofri principalmente danos musculares, danos nos nervos e ligamentos. Houve até mesmo a queda de cabelo por um tempo. Eles brincavam dizendo que eu tinha marcas de pneus na cabeça, embora eu soubesse que não era verdade. Tive muitos arranhões na estrada, mas felizmente nada estava quebrado. Eu estava protegida. Precisei cuidar das minhas costas, pois havia sofrido uma lesão e um ferimento na cabeça, mas não foi uma concussão. Após esse episódio, comecei a aprender mais e a trabalhar com Jesus, a quem eu chamava de Yeshua. Levei algum tempo para lembrar das minhas experiências, mas as memórias continuaram a retornar gradualmente. Através desse trabalho, aprendi muitas lições com Yeshua. Primeiramente, ele me ensinou que Deus é amor e que nós somos a expressão desse amor. Somos amor, é isso que somos. Viemos a este mundo para expressá-lo e lembrar-nos disso. Essa é a nossa principal missão. Muitas pessoas me chamam de Micaelin ou Cali. Sou natural da Flórida e resido no norte do estado. Quase tive uma experiência de quase morte, mas antes de compartilhar essa experiência, acho importante dar um pouco de contexto sobre minha infância. Desde os 5 anos de idade, eu sentia a presença de um ser maravilhoso que preenchia minha consciência e me inundava com êxtase. Eu me encantava com a luz ao meu redor, e ele sempre me guiava para o amor e o perdão, mostrando-me uma perspectiva diferente das situações para que eu não sentisse raiva. Em vez disso, ele me ensinou a substituí-la por compaixão. No entanto, quando fiz 15 anos, deixei de lado essa figura imaginária, pois ouvia muitas vozes ao meu redor dizendo que era apenas um pensamento mágico. Tornei-me então uma empirista, uma cientista, e me dediquei para os estudos, obtendo sucesso acadêmico. Ao mesmo tempo, também me envolvi em experiências arriscadas, como o uso de drogas e comportamentos temerários, entre os 15 e os 20 anos. Em 1978, quando fiz 20 anos, decidi fazer um passeio a cavalo com um amigo. Já havíamos interagido com esses cavalos muitas vezes antes. Subi na sela de uma égua de raça conhecida como Prefeito de Barril. Esses cavalos são muito ágeis e receptivos, e essa égua em particular era muito amável. Lá estava eu, montada na égua chamada Ticker, galopando com força. Eu me agachei sobre seu pescoço, bem próximo a ele, enquanto ela avançava rapidamente. Apesar do meu amigo continuar a bater em sua parte traseira, ela não parecia se importar. Foi nesse momento que uma vozinha em minha cabeça, que havia deixado de lado como imaginária 5 anos antes, disse: "Ela está chutando." No entanto, eu ignorei essa voz e pensei: o que pode acontecer? Ela não pode me machucar aqui. Mas então tudo ficou em câmera lenta. Vi a égua erguer a parte traseira e os cascos se aproximando do meu rosto. Quando os cascos estavam muito próximos, meu corpo instintivamente se soltou e eu me afastei do impacto. Sentia-me como se estivesse rolando para fora do meu corpo, indo para a esquerda. Andei cerca de 30 metros, talvez até mais, mas não tinha noção exata da distância, pois eu estava em um estado astral. Acabara de sair do meu corpo físico, e agora eu observava. Virei-me e vi a égua, que antes estava sob o meu corpo, agora caída. Testemunhei seus movimentos enquanto ela continuava a correr lentamente. Seu corpo caiu de cabeça, seguido pelos quadris e pernas. De repente, vi-me em um vasto vazio, algo que as pessoas costumam chamar de experiência extracorpórea. Eu, particularmente, não o via como um vazio negro. Era escuro, sim, mas era como veludo, com um brilho semelhante ao de uma pérola negra ou ao reflexo da gasolina na água. Tudo ao meu redor estava em movimento e eu me sentia perfeitamente serena. Percebi que Michael, meu guia, a quem havia deixado de lado como uma figura imaginária anos atrás, estava comigo. Ele me disse: "Nada pode te machucar, pois você é um ser eterno." Nesse momento, senti-me perfeita, invulnerável a qualquer dano. E eu disse que, antes de tudo, eu poderia comprovar a veracidade do que ele estava falando, e não era como na minha língua, onde se comprova, mas sim a forma como um aroma está associado a algo que se come. Você sabe, se eu disser batatas com manteiga,
Você quase consegue evocar o sabor por si só e ter a experiência. E quando ele me disse coisas, eu comprovei sua veracidade e soube imediatamente que eram verdadeiras. E eu disse, bem, se nada poderia me machucar desde o começo, por que tudo era tão assustador? E invoque sua vontade. Ele disse bem, era assustador porque você acreditava que poderia sofrer perdas. Mas isso era necessário, porque se você não tivesse acreditado nisso, não teria levado a experiência a sério. Você não teria aprendido o que precisava aprender e não teria feito o que precisava fazer. E eu não conseguia lembrar o que eu fui fazer lá ou o que fui lá aprender. Então eu disse o que era, me puxe, e ele disse que você foi convocar sua vontade. E eu pensei convocar minha vontade também? Isso é ridículo. O que você quer dizer com convocar minha vontade? Quer dizer que passei por tudo isso só para descobrir o que eu queria? E ele disse não, você me entendeu mal. Eu tenho que mostrar a você o que quero dizer com vontade. De repente eu estava, mergulhada em uma memória da minha vida. E quando digo mergulhada, quero dizer que estava revivendo a memória, como as pessoas chamam de flashback. Era um reviver, mas nesse reviver, eu não era apenas a pessoa que eu era. Eu era um bebê de 18 meses de idade, mas também era minha mãe cuidando de mim. Bebê de 18 meses. Eu estava vendo minha mãe cuidando de mim e olhando para aqueles sapatos grandes. Ela havia acabado de colocar meu primeiro par de sapatos novos. Éramos uma família pobre, e ela trabalhou muito para conseguir aqueles sapatos para mim. Eu nunca havia tido sapatos novos antes, pois morávamos na Flórida, onde era quente. Eu passava a maior parte do tempo descalça, então fiquei muito chateada com aqueles sapatos. Pensei que ela usasse, e eu estava me contorcendo, apenas lançando. Eu senti as emoções da minha mãe sobre isso. Você sabe, ela estava desapontada. Eu estava tão chateada, mas ela sabia que eu era apenas um bebê. Ela entendeu. Ela ficou um pouco frustrada, estava preocupada. Você sabe, meu Deus, essa criança é uma tirana quando não gosta de algo. Sentindo tudo isso de todos os ângulos, eu percebi. Oh, meu Deus, aqueles sapatos foram dados. Os sapatos foram dados para proteger meus pés. Foi uma bênção naquela situação horrível. Percebi naquele momento que os sapatos eram uma bênção muito séria na minha família. Para você saber, desde que éramos, não tínhamos dinheiro de qualquer maneira. Então, meio que subi de uma forma que não houve um sentimento de crescimento ou algo assim. Foi uma simples mudança de atenção, e eu estava de volta com Michael. E eu disse que os sapatos foram dados para proteger meus pés, e tudo o que vi foi o desconforto nos meus pés e a novidade disso. E isso me assustou, e eu tive uma experiência terrível para mim, por causa da forma como rotulei, por causa da forma como percebi tudo. Então eu disse se entendi corretamente, e ele disse sim, é exatamente isso. E então ele me mostrou outra experiência em que mergulhei. Eu estava sendo agredida. Tinha apenas 5 anos, e estava sendo abusada sexualmente por meu tio-avô, que era um desconhecido para minha família. Uma pessoa perturbada. Eu deixei meu corpo várias vezes com esse homem em particular. E todas as vezes que eu deixava meu corpo, isso realmente servia para alguém me apresentar ao meu guia, Michael. E desenvolvi esse relacionamento para que ele pudesse me guiar em meu pensamento. Percebi, no entanto, que havia compreendido que eu não era meu corpo, e assim assimilei isso rapidamente, sem me demorar nessa experiência específica da minha vida, pois era desagradável e eu já havia passado por isso antes. Mas o que consegui naquele momento foi retornar a Michael, e concordei com tudo isso. Aprendi então essas lições, compreendendo que eu não sou meu corpo e que vocês estavam comigo. Desenvolver esse relacionamento foi muito benéfico. Se tivesse enxergado dessa forma na época, minha experiência teria sido completamente diferente, olhando agora em retrospecto. Era como se eu pudesse trocar, resgatar a aflição por bênçãos. E naquele momento, eu o perdoei, e não estava mais zangada com meu tio-avô. Essas ações agora... Então, houve mais algumas experiências, e uma delas envolvia meu pai, me trocando de pernas. Lembrei que saía do meu corpo muitas vezes quando ele fazia isso, mas também percebi que o ajudei a enfrentar seus próprios demônios, fazendo-o reconectar-se com o amor em seu coração. Eu não havia feito nada que merecesse os castigos que recebia. Aprendi novamente que não sou meu corpo, pois simplesmente o deixava sempre que isso acontecia. Todas essas situações serviram para mostrar como eu as encarava e como, através do diálogo interno e das etiquetas que eu mesma colocava,
tornava minha experiência unilateral durante os eventos. Eu sofria com isso, quando poderia estar buscando o presente e confiando que haveria um boom. Você sabe, um quintal cheio de esterco de cavalo em sua vida é um claro sinal de que há pôneis por perto. Portanto, aprendi muito com minha EQM até agora. Se quisermos confiar que estamos aqui para aprender e ter uma experiência educativa, tudo o que nos acontece vem como um boom, seja uma aflição ou uma bênção. E você olha para o benefício para redimir a aflição, perdoando-a, e ela não o incomoda mais. Essa é a maneira como Michael me treinou desde então, e antes disso também, mas agora reconheço o padrão de treinamento através do NDE. Nesse ponto, comecei a rir, e ri incessantemente diante da maneira como nos enganamos, pois este mundo é verdadeiramente uma piada. Do outro lado, na eternidade do jejum cintilante, há um ser muito, muito engraçado, em que negamos nosso poder para experimentar impotência neste mundo que nós mesmos criamos com os rótulos que agora aplicamos. Isso é histérico, pois somos nós que criamos a experiência pela qual culpamos o mundo por nos tornar miseráveis. Nós mesmos o fizemos, mas não rimos deste lado, pois não nos vemos fazendo isso. Tudo bem, mas quando nos percebemos fazendo isso, sentindo-nos miseráveis, o riso surge, e isso também é uma característica do iluminismo, quando a iluminação vem e nos enganamos. Eu ri, e Michael riu comigo, e então choramos. Choramos porque não sabemos que estamos causando isso a nós mesmos, criando toda a nossa própria situação de sofrimento. É uma questão do que dizemos a nós mesmos sobre isso, o quanto é ruim para nós. E então choramos porque essa é a fonte de tanto sofrimento. Eu pensei, oh meu Deus, isso está tão claro que devo estar morrendo. Estou morrendo, disse eu a Michael, e ele respondeu, bem, seu corpo está deitado em um campo com um drama sério na cabeça, e se você não conseguir fazê-lo se levantar, ele vai parar porque o cérebro vai inchar. Eu disse, eu tenho que voltar, Michael, tenho que contar a todos, tenho que dizer a eles que não aprendam a sofrer com as coisas difíceis em suas vidas. Eles devem aprender a transformá-las em bênçãos que os tornam mais poderosos e pacíficos. Ele respondeu, bem, você sabe, se quiser voltar, a única maneira de fazer isso e manter tudo na memória que você aprendeu aqui é voltar ao último momento. Agora isso é informação realmente crítica, disse ele. Você pode voltar a qualquer momento que quiser, pode voltar e evitar o acidente voltando antes dele, mas então você não vai se lembrar de nada que aprendeu aqui, pois não fará parte desse fluxo de tempo se o acidente não acontecer com você. Não poderá ter memórias disso. A única maneira de manter sua memória é voltar para o corpo danificado. Eu não hesitei. Tive que voltar. Eu queria voltar. Essa era uma informação tão valiosa que eu fui compelida a fazê-lo. Então eu disse, ok, como faço isso? Porque o mundo é apenas um sonho, vasto e brilhante. É um sonho como qualquer outro sonho. E eles são complicados de voltar às vezes, certo? Todos nós tentamos. E... Ele interrompeu e disse, bem, você precisa se lembrar do último momento em que esteve em seu corpo e então convocar sua vontade de voltar. E foi isso que fiz. Lembrei da sala do cavalo subindo, ele dizendo que vai chutar, e eu respondendo, e daí? Então, de repente, houve uma rajada de vento, ou pelo menos parecia isso. Era como se eu estivesse reentrando no meu corpo com o mesmo som, e eu estava de volta ao corpo. Comecei a lutar imediatamente para me levantar, e havia uma garota comigo, Temi, com quem íamos andar a cavalo juntas. Ela continuou tentando me segurar. Ela disse, você está muito ferida. Fique abaixada, fique abaixada. Eu sabia que Michael havia me dito para me levantar, mas se eu não o fizesse, o corpo iria parar. Continuei lutando com ela, e ela disse que eu nem estava olhando para ela naquele momento, e não iria escutá-la. Então, ela me olhou nos olhos e disse com calma, caramba, você tem que se levantar, me ajude a ficar de pé. E então comecei a despertar e ter lembranças. Tenho memórias de lutar para me levantar. Levamos 3 tentativas para coordenar nossos esforços. Bem, eu estava em um estado de sono intermitente, algo inconsciente. Embora eu estivesse catatônica, parecia estar desperta, mas apenas por aproximadamente 18 horas. Depois disso, eu fui tola por 18 meses, incapaz de aprender algo novo. Quando digo tola, quero dizer que ainda tinha todas as minhas antigas memórias de longo prazo, ainda me recordava de tudo o que ocorreu no vazio brilhante. Quero dizer, era como se tivesse sido tocada em minha psique, permitindo-me trazer de volta o mundo. A sociedade nos ensina que somos nossos pais, nossa família, nossa casa, nossos brinquedos, nossa mente
nossa educação, nossas experiências, nossas conquistas, nossos animais de estimação. O mundo nos ensina a nos identificar com todas essas coisas que não somos. Na verdade, somos a consciência, somos a própria consciência. A vida é consciente e tem consciência de si mesma, assim como de nós. Somos uma extensão dessa consciência, presenteada pela consciência da fonte primária, que chamamos de Deus. Embora possuamos habilidades limitadas em relação a Deus, somos apenas uma versão menos desenvolvida que ele imaginou e preservou perfeitamente em seu espaço mental. Tudo isso, todos nós. E ele nos projetou para podermos fazer a mesma coisa, para construir mundos e construir mundos internos. Não há um mundo real lá fora. O mundo é projetado como um produto das etiquetas que atribuímos à consciência. É preciso supervisionar a própria mente, caso contrário, é a mente que foi treinada para pensar que somos nossos pais, nossos animais de estimação, nossas posses, nossos papéis. Ela quer que pensemos que somos a mente. Não há maldade ou intenção maliciosa nisso. É apenas que ficamos confusos com a mente ao longo de nossa vida e ela meio que se apossou de nosso cartão de crédito para a criação. Todos nós temos um cartão de crédito ilimitado para criar nossa própria realidade, e a mente assume isso e finge ser nós mesmos. Ela nos conecta à matriz universal de percepção do universo e cria uma experiência baseada nas coisas que dizemos a nós mesmos. Portanto, é necessário que a consciência supervisione a mente, assim como um filhotinho precisa de algo para mastigar. Quando não podemos simplesmente ser e descansar, devemos dar à mente um projeto ou algo construtivo para fazer. Não se preocupe, é como emprestar algo com a mente, um futuro que talvez nunca aconteça. Se você está tão desconfortável com a sua circunstância atual, tão entediado, que precisa pegar emprestado possíveis resultados que gosta, ao invés disso, quando digo preocupação, quero dizer imaginar, visualizar, sentir o cheiro, saborear aquela experiência que deseja ter. Você já está tornando isso real para si mesmo. Quando você se preocupa, você cria um resultado que não deseja, mas parece real e presente. Você pode usar o mesmo estado divino que o Criador da fonte nos deu para manifestar as coisas que deseja. Dessa forma, elas têm muito mais chances de acontecer. E sim, foi isso que aconteceu comigo em minha experiência de quase morte. E aqui estou eu, 45 anos depois, apenas começando a compartilhar isso com o mundo, pois o mundo não estava pronto para EQM em 1978. Eles realmente não estavam preparados.